Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Referência Curso Preparatório. Hoje vamos continuar aqui a nossa aulinha sobre colaboração premiada nos termos da Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas. Estamos falando de colaboração premiada numa série de aulas aí rapidinhas, aulas curtas e bem objetivas. E aqui vamos falar um pouco sobre os resultados, os possíveis resultados advindos da colaboração premiada. Mas antes, já sabe, né? Já deixa aí o seu like, já deixa o seu curtir, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa as notificações no sininho e compartilha esse vídeo, né, com seus amigos, familiares, grupos de estudos aí, para a gente poder levar conhecimento de colaboração premiada para o máximo de pessoas possível. Nós já vimos aqui, nas nossas aulas anteriores, já entendemos o que é colaboração premiada, já entendemos quais são os prêmios legais possíveis do colaborador receber em razão da colaboração premiada. Mas ele vai sempre receber esses prêmios? Sim, quando ele atingir pelo menos um ou mais dos resultados previstos no artigo 4, nos seus incisos ali do caput do artigo 4º. Então vamos retomar aqui o artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Vamos ler aí o que está escrito no artigo 4º. Olha lá, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva voluntariamente com a investigação ou com o processo criminal, desde que dessa colaboração, ou seja, daquelas informações prestadas pelo colaborador, advenha um ou mais dos seguintes resultados. E aí a lei elenca um rol de resultados esperados da colaboração premiada. Você deve se lembrar que quando a gente falou sobre o conceito de colaboração premiada, diferenciamos aí o que é a colaboração da delação. E o inciso 1 do artigo 4º é justamente um dos resultados da colaboração é a delação. Vamos lá, o inciso 1 diz o seguinte, olha, um dos resultados esperados é a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Como é que funciona essa parte aqui da colaboração premiada? O colaborador ele vai apontar quem são os integrantes da organização criminosa, ou pelo menos os integrantes que ele conhece da organização criminosa. A gente viu que a organização criminosa, muitas vezes, ela tem uma estrutura piramidal e a divisão de tarefas, quem está na base da pirâmide, ou às vezes no meio da pirâmide, não tem conhecimento integral de toda a estrutura da organização. Mas daquilo que ele conhece, nessa colaboração, um dos resultados esperados dessa colaboração é justamente a identificação dos demais autores, coautores e partícipes daquela organização criminosa, bem como das infrações penais praticadas. Vamos lembrar que na Lei de Organizações Criminosas temos infrações penais específicas que são estudadas por essa lei, ok? Então, esse é um dos resultados. Se identificar apenas autores de organização diversa daquela que ele integra, isso não faz jus ao prêmio. Então, por exemplo, uma pessoa que integra uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, passa a identificar uma outra organização, passa a apontar uma outra organização voltada para o contrabando dos caminhos, aponta pessoas, coautores e partícipes de outra organização. Não vale. Ele tem que identificar autores e coautores e partícipes da organização que ele, colaborador, integra, ok? Seguindo então, um segundo possível resultado é a revelação da estrutura hierárquica e divisão de tarefas da organização criminosa. Esse aqui é muito importante porque, senhores, quando se trata de uma organização criminosa, às vezes para os órgãos de investigação e de acusação é muito difícil debelar, identificar ali toda a estrutura da organização. Então, quem está de dentro consegue fazer esse desenho, esse mapeamento da organização de uma forma muito mais fácil, obviamente lembrando daquilo que o colaborador tenha conhecimento. Porque muitas das vezes, como já dissemos, diante da divisão de tarefas, aquele colaborador vai ter um conhecimento parcial. Então, esse conhecimento parcial deve ser compartilhado na colaboração premiada. Então, uma observação que a gente põe aí é de que essa estrutura piramidal, a divisão de tarefas, às vezes não permite que esse integrante da organização criminosa conheça todos os aspectos dessa organização. Mas aquilo que ele conhece, ele deve compartilhar. Essa é mais uma dos possíveis resultados advindos aí da colaboração premiada. Temos ainda prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa. Essa aqui é muito difícil de fazer uma aferição. Mas vamos dar um exemplo aqui bem objetivo. Um flagrante de outros associados decorrente de infrações prestadas à colaboração. Então, por exemplo, um colaborador tem conhecimento de que vai haver uma transação de uma corrupção qualquer, uma entrega de dinheiro para algum agente público decorrente daquela atividade da organização criminosa e ele antecipa a polícia dessa transação escusa. Então, essa prevenção dessa infração penal que seria cometida é também um dos possíveis resultados da colaboração premiada. E isso vai ser, obviamente, aferido pelo juiz no momento da sentença, como vamos ver quando estivermos falando de procedimento, ok? Então, um outro possível resultado aí é a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Então, esse também é um outro possível resultado. Então, vamos entender aqui que o colaborador ele vai ter que identificar tanto o produto quanto o proveito. Então, é um ou outro, ou ambos, do crime, das infrações penais praticadas aí por essa organização. Também é um possível resultado. E, por fim, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Esse último resultado aqui, temos uma observação importante na doutrina de que se a vítima, por exemplo, estiver num cativeiro, ela foi encontrada sem qualquer nexo com a colaboração, o colaborador não vai fazer jus ao benefício com base nesse resultado, porque a polícia chegou àquele cativeiro independentemente da colaboração daquele indivíduo. Por exemplo, também, se o colaborador identificou onde a vítima está, porém a vítima foi encontrada já falecida, por exemplo, já não adianta mais. Ele tem que identificar onde a vítima está e essa vítima tem que estar com a integridade física preservada, ok? Então a vítima tem que estar viva. Ainda que o colaborador, quando prestou a colaboração, acredite que a vítima esteja viva. Se o resultado efetivamente foi encontrar a vítima sem vida já, essa colaboração não vai se beneficiar desse resultado. Então esses são os 5 possíveis resultados da colaboração premiada. Lembrando, o que o artigo 4 fala? O artigo 4 fala que tem que ter um ou mais desses possíveis resultados. E o juiz vai fazer uma aferição, vai fazer o peso, vai estabelecer o peso desses resultados lá na sentença, na hora em que ele vai conceder efetivamente o benefício, né, que foi acordado com o Ministério Público, a partir desses resultados obtidos. Então ele vai fazer essa análise dos resultados e assim vai fazer a concessão dos benefícios conforme o acordo de colaboração que foi efetuado. Essa aulinha aqui a gente vai encerrar ela um pouquinho mais cedo, muito mais rápido do que as demais, porque a próxima aula a gente vai falar sobre procedimento efetivamente, e aí a gente vai ter que dedicar um pouquinho mais, então eu quero que você tenha um pouco mais de atenção quando falarmos de procedimento na colaboração premiada. Muito bons estudos para vocês, fiquem com Deus, estamos sempre à disposição dos senhores pelos nossos canais de comunicação. Até mais!